4h30 da manhã agora. Tô tentando pedir um Uber pro aeroporto, mas eles cancelam, porque quando eles veem que é pagamento no cartão, eles cancelam. E já é o segundo Uber que eu tô pedindo. E não tenho muito tempo, viu? Estou eu aqui de novo nesse aeroporto de Assunção. Cara, eu cheguei na hora de fazer o check-in. A mulher deixou eu passar com a mochila meio grande, mas assim, ela falou que ia mandar uma mensagem pro pessoal que fica na porta do avião, conferindo a passagem, para eles checarem a mochila de novo, e me deu a chance de fazer ela um pouco menor. Aí eu peguei e vesti quase todas as minhas roupas e fiz a mochila um pouco menor. Além disso, a mochilinha pequena, coloquei o computador e o drone na mochila grande, e aí a mochila pequena eu vesti ela e depois vesti a jaqueta por cima da mochila. Ou seja, eu tenho uma outra mochila por baixo dessa mochila. Cheguei na Colômbia, cheguei em Bogotá, mas aqui ainda não é o fim da linha. Vou pegar um outro voo aqui agora para Cartagena, mas eu acho que ainda tem mais 3 horas de espera para esse voo para Cartagena. E a boa notícia é que as bagagens deu tudo certo. Dentro do voo eu separei as mochilas, mas ficou tudo dentro de uma só. E a mochila menor eu usei lá por baixo da minha jaqueta. Deu tudo certo. Vou agora procurar algo para comer, eu tô morrendo de fome. E esperar pelo próximo voo. Comi um Subway vegetariano. E o bom do Subway aqui da Colômbia é que eles enchem de guacamole. No Brasil tem que pagar extra pra isso, né? Eu paguei no Subway e na bebida 32 mil, a moeda deles aqui, né? Eu acho que deve ser mais ou menos uns 30 reais isso. Não resisti e comprei um chocolate 70%. Chocolate colombiano. Comprei no Duty Free e paguei 20 reais. E essa passagem desde Assunção, no Paraguai, até Cartagena, eu paguei somente 825 reais. Eu achei muito barato essa passagem, apesar de ser só de ida, né? E chegando aqui, eles pedem a passagem de volta para todo mundo, cara. Tem que ter a passagem de volta. Aí você me pergunta, mas como que eu fiz, né? Porque eu só comprei de ida. Eu tenho um outro vídeo que explica essa história aí, como é que faz para viajar só com passagem de ida. Tem um website que eu uso. Na verdade existem vários, que você pode comprar uma passagem de volta. É uma passagem real, só que ela é cancelada automaticamente depois de 48 horas. Então ela tem um preço de tipo
Alguns sites são 12 dólares, outros são 14, até 16 dólares elas custam. Mas não tem como usar elas, porque elas são automaticamente canceladas após 48 horas. Então eu comprei, como é, por exemplo, para daqui uma semana, uma volta de Bogotá até São Paulo. E eu comprei ontem já. Aí quando chegou aqui no guichê, lá no Paraguai, no guichê para poder fazer o check-in, ela checou minha passagem, o número, tudo no computador dela para ver se a passagem é real. E deu tudo certo, porque a passagem é real. Mas daqui 24 horas, porque já passou 24 horas, né? São 48 horas. Daqui 24 horas ela vai ser cancelada. E ela é uma passagem para daqui uma semana, entendeu? Ou seja, ela não tem como você usar ela, porque ela é automaticamente cancelada. Por isso que ela é tão barata assim. Ela só é uma passagem para... É como se fosse só uma reserva. E outra coisa que precisa também, que eles pediram aqui, foi a reserva de uma hospedagem. Ele, apesar de ele ter pedido somente o nome da hospedagem, e não pediu nenhum comprovante, nada. Bom, está quase na hora de entrar no voo e eu vou ter que arrumar minha mochila novamente. Que eu separei elas, agora eu vou ter que reformular tudo novamente. I'm just a passing through. If heaven's not my home, then hell will have to do. The angels beckon me from this dark and eerie door, and I can't feel at home in this world anymore. Run away, I might just run away. I might just leave it all behind and find another day. Thought it through, good God, I thought it through, and there ain't nothing. Fiz igual no outro aeroporto. Vesti a minha mochilinha pequena vazia por baixo da jaqueta. E aí peguei a mochila maior e vesti a mochila maior por cima de tudo. Aí só dá pra ver que eu tô com uma mochila, né? E aí as coisas da mochila pequena, era o computador e o drone, eu passei pra mochila maior. E da mochila maior tinha mais roupa e eu vesti quase todas elas, né? Então na mochila grande não ficou quase nada. Ficou meu computador, meu drone, meu chinelo e bem poucas roupas sobrou ali, porque a maioria eu tô vestindo agora. É tudo esse perrengue só pra pegar o voo pra chegar, depois eu nem sei quando eu vou pegar outro voo novamente, entendeu? Só pra entrar no país mesmo. Pra pegar o voo lá do Paraguai até aqui eu achei que eu não ia conseguir não, viu? Porque na hora do check-in lá foi intenso. Ela falou assim que a mochila estava muito grande e ela ia deixar eu fazer o check-in, mas que ia, na hora de entrar no avião, eu ia ter uma segunda chance, né? Se até eu ia ter tipo meia hora para refazer minha mala e deixar ela menor. E aí eu tive essa ideia, né? De vestir a mochila por baixo, tirar tudo, colocar nessa, vestir roupa. E deu certo. Por isso que agora eu tô mais tranquilo, porque se deu certo naquele voo, vai dar certo nesse também, né? Vamos lá então, deu tudo certo. Passei com essa bagagem. Agora sim, já me sinto em Cartagena. Cartagena, aqui estou eu! Acabei de sair do aeroporto e o hostel que eu tô ficando, pra minha sorte, é bem perto do aeroporto. Uns 10, 15 minutos caminhando só. E abafado aqui, hein? Nossa, que calor, meu! Que diferença de Bogotá e do Brasil também, né? O Brasil tá frio.
Aquilo ali parecia uma pamonha, né? Pamonha com queijo. Sei lá o que que é. O negócio é que eu não tenho dinheiro ainda daqui. Só cartão, né? Tô atravessando o manguezal aqui. E aí vai começar um bairro da cidade agora. Cara, já gostei da vibe aqui, viu? Meio que Caribe misturado com Jamaica. Lugar muito doido aqui. Tem muito mototáxi aqui, eu percebi. Quando eu saí do aeroporto, um monte de gente me ofereceu carona de moto. Deve ser barato, né? Cara, que vivo que é esse bairro, olha isso, meu. Muita gente nos comércios, a rua lotada, carro, moto, barulho, tudo. Olha que legal, lá na frente, aquele laranjado já é o meu hostel, ó. Dá pra ver o nome daqui já, ó. Cristalo. Casa Hostel Cristalo. É aqui mesmo. Botei bermuda, tirei camiseta, já tô preparado pro clima daqui, porque eu vou falar, tá quente, viu? Ó, quarto aqui, 4 camas. Vou mostrar um pouco o hostel aqui. Alguns banheiros espalhados pelo hostel. Pelo que eu vi, tem 2 cozinhas o hostel. E é isso, um ótimo hostel, ótima localização, porque daqui pro centro também eu acho que dá para ir andando. E eu tô pagando $10 por dia. Fica a dica. E essa é a vista aqui da frente do hostel. Que legal, meu. Olha só, dá pra ver o mar daqui da sacada do hostel. Tô indo numa praia aqui perto do hostel, chama Marbella. É uns 15 minutos andando. Então eu vou lá tentar pegar o pôr do sol lá. E também achar um caixa eletrônico pra sacar um pouco de dinheiro local. Muita moto aqui, mano, muita moto. Aquele tipo de trânsito caótico da América Latina, né? Bom, acho que não cheguei a tempo do pôr do sol. Ou as nuvens bloquearam, né, o sol, que está formando um tempo de chuva, né? Mas de qualquer maneira é bom sentir a brisa do mar. Bom, essa é a praia Marbella. Muito lindo aqui. Imagina quando tá sol então, né? Eu não achei nenhum caixa eletrônico por aqui. E o que eu vou fazer vai ser... Eu vou num mercado aqui, ó. Eu achei um mercado bem aqui. E aí o mercado aceita cartão. Eu vou comprar uns mantimentos pra cozinhar no hostel mesmo. Vai ser assim hoje à noite. Olha só, eu achei arepa
Arepa com queijo. Tá custando 4.500. E vem 4 aí, né? Iogurte 1.500, um saco desse. Água eu não vou precisar comprar porque lá no hostel tem água filtrada já. Isso é bom. Para facilitar saber quanto que a gente está gastando em reais aqui, eu acho que é só a gente tirar os zeros, os 3 zeros, e aumentar um pouquinho mais. Por exemplo, tem um pão aqui, ó. Esse pão aqui custa 7.000. Então, tipo, tira os 3 zeros, fica 7 e aumenta mais um pouquinho. Vamos dizer, tipo, deve ser 9 reais, 10 reais. Então, esse pão aqui, ó, é 7.000, mas é um dos mais caros. Tem pão de 5.000, pão de... Ó, tem pão de 4.000. Eu comprei aquele porque eu gosto daquele. Olha isso, cara. Doce tradicional colombiano. Gelatina branca. Dulce de panela. 3.000. Ah, vou comprar. Vou provar, nem sei o que é. Ó, champignon por 7.000. Esse queijo aqui por 6.500. O problema do ovo é que só pode comprar, ó, de 20. Eu queria comprar só 6, né? Mas não tem como. Até perguntei pro cara ali se pode comprar só 6 ovos. Ele não, tem que comprar a caixa inteira. Aí é foda, né? E essa é a minha compra, ó. Pronto, comprei mantimento suficiente para 2 a 3 dias, viu? Eu gastei 34.000. Eu paguei no cartão o mercado. É engraçado que é igual no Brasil. Eles perguntam se é débito ou crédito. Aí, ó. Isso é o que eu comprei hoje no mercado. Comprei iogurte, pão, arepa, né? Que é essa comida tradicional aqui da Colômbia. Vem 4. Tipo uma tortilha de milho com queijo. Comprei queijo também. Cogumelos. E esse doce aqui, tradicional colombiano, que eu quero provar. E tudo deu 34.000. E esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a acompanhar aí todos esses perrengues para chegar até aqui na Colômbia. Agora que vai vir vários vídeos da Colômbia. E eu gostaria de pedir a ajuda de vocês aí. Quem está gostando do canal, por favor, se inscreve no canal e deixe o seu like, lógico. Um likezinho aí não vai matar ninguém. Esqueci de dizer também que esse hostel que eu estou ficando aqui se chama Casa Hostel Cristalo. E para quem estiver interessado, quem vir para Cartagena, estiver interessado em ficar nesse hostel, eu vou deixar o link na descrição. E é isso, valeu!